Deus seja louvado, né? Vou olhar para a câmera aqui, que estava olhando para a tela ali. Vou olhar para a câmera aqui. É o seguinte, eu estava sentado aqui e o Senhor pôs no meu coração de contar uma obra, né? Essa obra é o seguinte. Eu acredito que o Senhor colocou ela no meu coração para falar a respeito da própria doutrina de salvação, né? E eu ouvi muito durante a minha vida, quando eu era mais jovem, a respeito do dom da evangelização. De que tinha irmãos que tinham o dom da evangelização, né? Biblicamente, irmãos, o evangelista, ele é, na verdade, quem tem esse chamado para evangelização, tem, na verdade, um ministério, né? Que é o ministério do evangelista, como está escrito lá em Efésios, se não me engano, no capítulo 4, os irmãos podem conferir depois lá, que fala dos 5 ministérios. Vai falar do ministério apostólico, fala do ministério do mestre, que é aquele que ensina, o ministério do pastor, que pastoreia a igreja, cuida das ovelhas, o ministério do profeta e o ministério do evangelista, que é esse cara que tem esse chamado mais forte para evangelizar, né? O apóstolo é o que percorre todos esses 4 ministérios e acaba exercendo todos eles. Então eu ouvia muito a respeito desse dom da evangelização, que o irmão tinha o dom de evangelizar, e verdadeiramente tem alguns que têm um chamado mais forte para evangelizar. Então aparece no meio do caminho dele pessoas para evangelizar, né? Até que o irmão Mário, que a gente é aqui, né? O irmão Mário era evangelista, ia para a praça pregar o evangelho. Por quê? Porque tinha um chamado dentro do coração dele que ele precisava ir lá falar do evangelho para alguém. Só que eu percebia também que acreditar na evangelização como um dom dava a impressão de que a pessoa precisava ficar esperando receber o dom de evangelizar, né? Ou então ia lá na igreja e tinha o culto de receber os dons, a busca de dons. Não, o Senhor me dá o dom de evangelizar. Quando, na verdade, irmãos, a evangelização, para todos os cristãos, ela é um chamado. Marcos 16:15, Jesus vai falar o seguinte: ide por todo mundo, anunciai o santo evangelho. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Fazei discípulos. Ele dá essas ordens. Isso é chamado da grande comissão. Ou seja, todo mundo, todos os cristãos estão responsáveis por isso também, a evangelizar. Então, irmãos, entendam bem. Evangelizar é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade de todos nós que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Amém? Então, preste atenção na obra que o Senhor me trouxe de contar para vocês aqui. Um dia saí para comer, fui comer uma comida japonesa lá na Andaló, lá num restaurante que tem aqui em Rio Preto. E na hora que eu desci do carro, eu vi um senhor que estava pedindo ajuda. Estava pedindo ajuda de comida, né? Uma ajuda financeira. Ele disse assim que o carro dele tinha quebrado, ele tinha vindo trabalhar em Rio Preto. Deu para perceber que ele estava são, ele não estava drogado, bêbado, nada do tipo. Então ele estava bem, era um homem, dava para ver que ele estava falando a verdade, não aparentava em momento algum estar contando algum tipo de mentira, para usar droga, para fazer alguma coisa assim. Estava bem vestido também, então ele só pediu ajuda porque ele queria que, não consigo voltar para minha cidade hoje, eu preciso voltar para minha cidade, mas deu um problema no meu carro. Vim fazer um trabalho aqui e eu tô pedindo ajuda para comer, até que eu consiga resolver isso. E aí, na hora, eu não tinha dinheiro, não me lembro, eu acho que eu não tinha dinheiro de papel, eu não costumo andar com dinheiro de papel, né? Tinha só cartão. E aí, irmãos, eu senti de oferecer uma oração para ele, sabe? Eu falei, você aceita uma oração? Ele falou, claro que eu aceito, claro que eu aceito. E aí, naquele momento ali, na hora da oração, eu anunciei o evangelho para ele. E é sobre isso que eu quero falar nesse testemunho. Que às vezes o irmão que está me assistindo aqui hoje está esperando Deus dar o dom para você evangelizar. Mas você não precisa do dom de evangelizar, você precisa aprender a evangelizar. Entenda bem. Você precisa aprender a evangelizar. Por quê? Jesus mandou, né? Não precisa acontecer algo sobrenatural, o anjo aparecer lá no teu quarto, pôr a mão na tua cabeça. Se acontecer isso, glória a Deus. Você vai ter um chamado mais forte ainda para evangelizar. Igual pessoas que vão ter uma facilidade maior para fazer isso. Mas o teu próprio testemunho, irmão, já tem que evangelizar. A pessoa que você é em Cristo já tem que evangelizar. Eu vi uma frase bonita uma vez de um pastor que dizia o seguinte: evangelize, se for necessário, use palavras. Ou seja, com o seu comportamento você já tem que evangelizar, né, no dia a dia, para que as pessoas se convertam e se aproximem mais de Cristo. Então, naquele momento, o que aconteceu? Eu anunciei o evangelho para ele, conforme o Senhor me deu de fazer. O Senhor pôs aquilo no meu coração, é claro, né? Já dentro desse chamado que a Escritura já manda a gente fazer, né? A Escritura, que é a palavra de Deus por inteira, a Escritura é a palavra de Deus. Ela já manda a gente fazer isso, eu já estava cometido daquilo, né? Eu já era incentivado pelo próprio Deus aqui, de acordo com a palavra, a fazer isso.
Só que naquela hora o Senhor colocou no meu coração de fazer. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu anunciei para ele o evangelho e ele creu. Né? Então, veja bem que interessante. A palavra, na doutrina da salvação, quando se fala de justificação, quando a gente lê Efésios 1 e 2, nós entendemos que a fé é dom de Deus. É o Senhor que coloca a fé dentro do coração da pessoa lá. Então, e diz assim ainda, a fé é dom de Deus de modo que ninguém se glorie. E a salvação não vem pelas obras, para ninguém se vangloriar, para ninguém achar que é bom, para ninguém achar que presta, porque ninguém presta. O apóstolo Paulo já deixou bem claro, todo mundo pecou, todo mundo foi destituído da glória de Deus. Primeira carta de João, na primeira epístola de João, no capítulo 1 também fala isso, né? Que quem fala que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Porque todo mundo tem pecado, né? Então, a doutrina da justificação diz o quê? Que é a fé no Senhor Jesus, ou seja, a graça de Jesus colocada dentro do coração da pessoa pela fé, por intermédio da fé, que já é dom de Deus, ou seja, é uma obra exclusivamente de Deus. Ninguém tem participação nessa obra de salvação. Você não tem um pingo de participação na tua salvação, entendeu? Quem tem é o Senhor. O Senhor te salvou porque Ele te ama profundamente. Ele deu a salvação gratuitamente para você. Então, para alguém ser evangelizado e crer, essa pessoa não precisa chegar alguém ali com o dom da profecia revelado da vida inteira daquela pessoa e falar para ela o que ela comeu na janta ontem, quem que é a família dela, o nome do pai dela, da mãe dela, o RG dela, de onde que ela veio, onde que ela nasceu, as tribulações que ela passou, para depois então ela chorar lá e ela crer. Glória a Deus se acontecer isso. Deus te usar dessa maneira, irmão, glorifica, porque é o Espírito Santo te usando. Mas se você simplesmente contar a obra da cruz do jeitinho que está aqui nas Escrituras, e para isso você tem que aprender as Escrituras, você tem que entender essa obra de salvação. Você tem que entender, de acordo com a Escritura, como que é esse plano de salvação. Se você simplesmente contar para a pessoa qual que é esse plano de salvação e ela crer, sabe o que aconteceu naquela hora? Aconteceu o que está escrito lá em Romanos 10. A pessoa que crê em seu profundo coração e confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, ela é salva. Acabou. Ponto final. No momento que a pessoa crê verdadeiramente e se entrega para Cristo, ela sai de um estado de condenação e entra para um estado de salvação. E pronto, essa pessoa é salva. É isso. Esse é o plano de salvação. Para isso ela tem que crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então o que é o plano de salvação? Esse testemunho serve para isso também. Para o irmão adquirir esse entendimento a respeito da evangelização. Foi assim que o Senhor pôs no meu coração. A obra de salvação é o seguinte: Deus fez um pacto com Adão. Falou: Adão, você tem o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é o fruto que eu não quero que você come. Se você comer, Adão, você vai morrer. O que Adão fez? Foi lá e comeu. Aí ele ficou com medo, se escondeu. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia matar ele. Só que Deus chega, encontra ele bota a culpa em todo... O Adão põe a culpa em todo mundo, né? Mas não assume a responsabilidade dele. E Deus só tinha uma responsabilidade nessa hora. Deus só tinha uma obrigação, de acordo com o contrato dele com Adão, que era o quê? Matar Adão. Deus não tinha feito nenhuma promessa de salvação para Adão, nenhuma promessa de perdão, não tinha feito nada disso. Ele só tinha prometido para Adão que se Adão comesse o fruto, ele ia morrer. E aí, o que Deus faz nessa hora com Adão? Ele corta o vínculo com Adão, o vínculo espiritual. Adão vivia num ambiente do Éden que era... Por isso que o salário do pecado é a morte, né? Quando a gente usa essa expressão, o salário do pecado é a morte, é justamente isso que acontece com Adão, né? Adão recebeu como salário, pelo seu pecado, a morte. O pecado da desobediência dele foi a morte. E então, Adão vivia num ambiente que era um ambiente espiritual, o ambiente do Éden ali, e ele foi expulso desse ambiente. Por quê? Porque ele não podia caber mais nesse ambiente. E aí, por outro motivo também, para ele não comer da árvore da vida. Se ele comesse o fruto da árvore da vida, ele ia se tornar imortal, eterno, e o pecado dele ia se perpetuar. E Deus vai lá e veste ele com peles, ou seja, isso já é uma tipologia, uma tipificação de Cristo. Então, estou explicando com detalhes, mas objetivamente. Deus fez um pacto com Adão, se Adão comesse o fruto, ele morria. Ou seja, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Amém? Esse é o primeiro ponto. Primeira coisa que todo mundo tinha que entender aqui. Deus não é obrigado a salvar ninguém se ele não quiser. Só que ele faz, irmão, ele salva porque ele quer. Olha que maravilha, como que é amoroso esse Deus, né, que nós temos. Aí, ele expulsa Adão do Éden e ele cria um plano de salvação para isso, né? A palavra fala assim, que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O plano sempre foi a graça. Tudo é sempre sobre Jesus, igual o hino que nós cantamos. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E aí Adão é expulso do Éden. E a palavra fala assim, depois vocês leem em Romanos 5, que por meio de um homem entrou o pecado, que é Adão.
por meio de outro homem veio o perdão, a salvação, a graça. Aí é de onde vem aquela expressão assim, que também está no mesmo capítulo, né? Romanos 5. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque pela ofensa de um entrou o pecado no mundo, pelas obras de apenas um também, né? Pela ofensa de muitos em um, Jesus sofreu tudo por todos. Esse perdão entra e salva quem crê. Então, irmãos, é muito simples essa obra de salvação. Ela é o seguinte, a pessoa tem que entender primeiro que ela é pecadora. Quando você for evangelizar alguém, você tem que falar isso para ela. Você acredita em Deus? Ah, sei lá, acredito, mas ela não sabe, ela não entende o que é ainda. Você tem pecado? Eu tenho. Você tem pecado? Eu tenho. Aí a pessoa entende que ela tem pecado, esse é o primeiro passo. Ela tem que saber que ela é pecadora, né? Porque a palavra fala isso. A palavra fala o quê? Que todo mundo é pecador. E aí outra coisa importante para entender, ninguém nasce num estado neutro, irmão. Tem gente que tem aquele pensamento o seguinte, que tem uma balança, né? E essa balança, ela tá equilibrada. Você nasceu, você tá numa balança equilibrada. Aí você é bonzinho, você faz o bem para as pessoas, né? Aí você ajuda todo mundo, você dá na igreja, você toca o instrumento, você faz isso. O lado bom vai pesando aqui. E aí no final, se você morre, você tá com o lado bom pesando mais, você é salvo. Ou se você faz maldade, você incomoda as pessoas, você faz mal para os outros, aí você pesou mais o lado ruim e por isso você vai pro inferno. Não é. Todo mundo já tá indo pro inferno. Essa é a verdade. Quem não creu em Jesus, quem não se entregou para ele, já tá no estado de condenação. Tá morto, que é o estado do Adão caído, a morte. Todo mundo é herdeiro desse pecado. Salmo 51, 5, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é porque o ato dela era pecado, mas é porque ele já nasceu com o gênio do pecado. O ser humano não consegue se controlar e não pecar, a não ser depois que Jesus faz uma obra de transformação nele. Aí ele deixa de ser escravo do pecado e se torna livre. Então, irmãos, muito simples, ó, entenda bem. Esse homem chegou lá pedindo ajuda, eu não tinha dinheiro para dar para ele, estava só com cartão, mas eu ofereci para ele uma oração. E nessa oração, eu aproveitei e evangelizei ele. Eu falei, ó, você acredita em Jesus? Eu acredito. Porque o plano de salvação é o seguinte, Deus fez um pacto com Adão. Adão não cumpriu esse pacto e Deus tinha uma obrigação só, matar a humanidade. Sabia que a obrigação de Deus era só matar a humanidade? E que todo mundo está em estado de condenação. Você tem pecado? Eu tenho pecado. Se você tem pecado, você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você está em estado de condenação. Qual que é o caminho para essa salvação? É se arrepender, crer nele, confessar como ele é teu salvador. Você crê que Jesus é teu salvador? Eu creio. O rapaz falou, eu creio. Você crê? Você acredita? Eu acredito, de verdade, eu acredito que Jesus é meu salvador. Aí eu falei para ele assim, então você ora comigo? Ele falou, eu oro, eu aceito oração sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo umas palavrinhas, você repete comigo? Ele falou, claro, e emocionado assim, mas precisava ver que ele tava assim, ó, alegre assim, sabe? Uma coisa, o Espírito Santo, né, visitando ele para fazer o quê? Converter. A obra do Espírito Santo é o quê? Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Naquela hora, Deus acabou de convencer ele que ele era um pecador. Deus acabou de convencer ele da justiça. Qual que é a justiça? A justiça é Jesus na cruz. Ninguém é justo porque é bonzinho, irmão. Pelo amor de Deus, tá? As pessoas se tornam justas porque creem em Jesus, que é o justo. E aí você é justificado pela justiça dele. E olharam para ele e foram iluminados. É quando você olha para Jesus que você é iluminado. E aí você se torna justo por causa da justiça dele, não por causa da tua. Então, todo mundo é pecador, ele entende que é pecador. O Espírito Santo convence a pessoa disso. Aí convence a pessoa da justiça, de que essa obra de salvação de Jesus, ela é eficaz e suficiente para salvar, tá bom, irmão? Você não precisa de mais nada de muleta para salvar. Não tem mais nada para ajudar a se salvar. É só Jesus. É só ele que te salva. E o juízo. Se ele não se entregar agora, no final já era. Não tem outro momento. No final acabou, irmão. Depois que morreu, já era. É aqui que você tem que confessar. Se tem alguém aí que não entendeu o evangelho ainda, irmão, pode ser que tenha alguém convidado, e não sei porque Deus está dando de falar isso. Talvez pode ser para alguém entender o evangelho, né? Então, o plano de salvação é esse. A única obrigação de Deus com você, que você está me ouvindo aqui hoje também, era te matar. Mas o que ele fez? Simplesmente porque ele quis, ele enviou o filho dele aqui para morrer pelo teu pecado. E aí eu expliquei isso para o homem também. Então, por causa que você é pecador, o Deus só tinha uma obrigação, matar a humanidade. Só que ele enviou Jesus. E esse Jesus veio aqui, não pecou nenhuma vez. E restaurou o plano. Ele morreu na cruz pelo pecado de todas as pessoas. De modo que, depois disso, quem cresce nele se tornaria salvo. E ainda depois ele envia o Espírito Santo para guiar essas pessoas nas boas obras. De modo que tudo que elas fizerem de bom é porque o Espírito Santo está trabalhando alguma coisa nela. Não é porque ele é bonzinho também. Entendeu? Então, é uma linha muito tênue, irmão. Você entendeu o seguinte, que depois que você é salvo, você não ficar nenhum santão religioso, se achando bom, com falso moralismo. E nem também um liberal,
e nem também nada, entendeu? Você tem que ser o quê? A graça. E glorificar a Deus, porque essa graça pode produzir em você boas obras. E aí esse homem entendeu isso. Ele entendeu. E aí ele fez essa oração comigo. E a oração era a seguinte: Senhor, graças nós te damos porque nós estamos aqui. E abençoa a vida dele, aí tá orando. Aí comecei as palavras, né, da confissão de fé dele. E as palavras eram assim: nessa oração, eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Confesso Ele, me entrego de todo o meu coração, com toda a minha vida, para esse meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido o Espírito Santo para entrar na minha vida, para me transformar, para me libertar dos meus pecados, para me curar, para me limpar. E daqui para frente, Senhor Deus, me liberta dos meus vícios, me ajuda a ser melhor e me coloca dentro do caminho. Não me deixe desviar, me protege, me guarda. Ele fez essa oração confessando a fé e pronto. Quando acabou a oração, esse homem estava assim: nossa, rapaz, tô sentindo um negócio aqui que eu nunca senti na minha vida. Meu Deus, nossa, que gostoso. Obrigado. Ele era de Potirendaba, eu mandei ele congregar lá com o Norberto, lá, não sei se ele foi, né? Eu mandei ele congregar lá, não conhecia mais outra igreja em Potirendaba. Se conhecesse outro pastor bom, eu também recomendava lá, mas eu conhecia só um, eu falei, vai com o Norberto lá, na igreja tal, falei pra ele onde que era. Não sei se ele foi, ele deve ter ido, né, irmão? Porque o Espírito Santo fez uma obra com ele naquele dia. Então, para você que está assistindo hoje, para você que é crente, presta atenção, você tem que evangelizar, irmão. Primeiro de tudo, você tem que dominar a doutrina de salvação. Se você não entendeu a doutrina de salvação ainda, isso aqui tem que ser, irmão, tem que estar na ponta da língua, a doutrina de salvação. Você tem que entender de cabo a rabo ela. Se você não entendeu, pede ajuda. Pergunta pro meu pai, pergunta para mim, vai ler a Bíblia, pega algum livro de teologia sistemática que fala sobre as doutrinas, a teologia sistemática, irmão, teologia não é do diabo não, viu, irmão, pelo amor de Deus, eu vi muito preconceito com teologia já. A teologia sistemática, ela simplesmente junta os versículos de uma doutrina. Você vai estudar Deus, tá todos os versículos lá falando de Deus. Você vai estudar a palavra de Deus, tem os versículos falando da palavra de Deus. Você vai estudar a doutrina de salvação, tem os versículos já juntinho para você entender a doutrina de salvação. Então é para isso que serve, para facilitar o teu entendimento. Então, entenda, tá? Para você que é crente é isso, entenda a doutrina de salvação e não perca mais, em nome de Jesus, nenhuma oportunidade de evangelizar. Quem creu, tem que entender no que está crendo, tá? Então, quem creu, se você está aqui comigo hoje, isso tocou teu coração, você entendeu essa mensagem, né? Então, eu falei para quem é crente. Primeiro, quem é crente, entenda, se aprofunde, vai ler a palavra de Deus. E entenda, tem que estar na ponta da tua língua a doutrina da salvação para você evangelizar as pessoas também. Cumprir teu chamado, porque é de todos, tá bom? Não é só do pastor, não é só do evangelista, do apóstolo, é de todos os cristãos. Evangelizar é para todo mundo. Inclusive, o evangelho se expandiu muito com pessoas que ninguém conhece e não está escrito o nome deles em lugar nenhum. Porque eles iam falando, por onde eles passavam, aquela obra que Jesus fez neles era tão grande que eles não conseguiam ficar em silêncio, eles tinham que contar para as pessoas também. Amém? Então, para você que é crente é isso, entenda, tenha na ponta da sua língua a doutrina de salvação. Deus fez um pacto com Adão, Adão desrespeitou, desobedeceu, Deus simplesmente porque ele quis, enquanto ele só devia matar, o que ele fez? Enviou o filho dele para restaurar o plano. O filho dele não pecou nenhuma vez aqui, fez tudo direitinho, foi 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz pelo pecado de todas as pessoas, sem ter nenhum erro, irmão. Pensa, Jesus sair lá do céu, vir aqui, né, fazer tudo isso. E quem crê nele é salvo. É simples, é isso que você tem que falar. Se a pessoa for capaz de crer nisso, você não precisa marchar, sapatear, virar cambalhota, falar a vida dela inteira. Se você falou essas palavras, ela entendeu e creu, já é porque o Espírito Santo já foi lá dentro dela e já fez ela crer. Você já percebeu, irmão, que tem um monte de igreja cristã genuína, que tem conhecimento da Escritura, que ora a Deus, que busca, que prega o Evangelho, mas que não dá uma marchada, que não tem uma profecia na hora da palavra, que não pula, que não sapateia, que nem fala em língua às vezes. Mas o povo lá também é crente. Como que o Espírito Santo faz obra na vida dessas pessoas sem todo esse Pentecoste, que é uma delícia que nós conhecemos? Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha dessa maneira também. A simples mensagem do Evangelho é suficiente para fazer alguém crer, se o Espírito Santo tocar nessa pessoa. Amém? E para quem não creu, entenda bem, ou para quem está crendo agora, né? Para quem entendeu agora o Evangelho e está se convertendo agora, receba Jesus dentro do teu coração com toda a tua vida, com toda a tua alma. Leia a Escritura todo dia, ore todos os dias.
tenha uma entrega para Deus, procure ajuda, vá numa igreja, procure instrução, tem alguém para te instruir, para te ajudar, para te discipular, para levar você para o caminho do evangelho e ativar a sua vida também no Espírito, tá bom? E depois desse processo, você vai entender mais profundamente essas escrituras assim, você vai ter um discipulado, um entendimento um pouquinho mais aprofundado do que você está crendo, e aí você vai e se batiza, entendeu? Porque o batismo também é um mandamento de Jesus. Para aquele que crê e for batizado, será salvo. Aí, às vezes, a pessoa pode ter vindo de uma outra cultura. Fala, por que então não pode batizar a criança? Porque a criança não pode crer, irmão. Um bebezinho não pode crer, ele não tem entendimento, ele não sabe crer. O batismo é para quem creu. Então, a pessoa tem que crer com entendimento, com cognição, com essa força do Espírito, igual esse homem estava na rua lá, ele creu. Então, o batismo para essas pessoas. Igual o eunuco estava andando lá, Filipe passou. Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou, não estou entendendo não. Está em Atos 8 isso. Não estou entendendo não. Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Aí Filipe sobe, era o rolo do profeta Isaías. Ele explica o que ele está lendo lá. Aí o eunuco fala, eu creio. O que impede que eu seja batizado agora? Aí Filipe fala para ele, nada impede. Por quê? Porque ele explicou a obra de salvação, o eunuco entendeu no caminho, aí sim ele pode ser batizado. Então, se Jesus tocou teu coração, se o Espírito Santo tocou teu coração, glória a Deus, entenda isso e se entregue, de uma vez por todas, para a grande obra, o grande milagre da salvação na tua vida. Amém? Então isso foi o que eu senti de contar. Que Deus abençoe os irmãos e que Deus seja louvado.